Fala galera, como criar essa visualização de primeiros e últimos dentro de uma única tabela usando o DAX aí no Power BI, beleza? Antes de começar o passo a passo disso aqui, eu quero agradecer ao autor do artigo, que foi o Sajed Ahmed. Thank you for sharing your knowledge, my friend. Bom, feitos os agradecimentos, vamos para a prática aqui. Seguinte, vou deixar isso aqui do lado. E aqui eu tenho uma base bem simples, onde eu tenho duas tabelas, uma de fato vendas e outra de dimensão produto, beleza? Elas estão relacionadas pela coluna de SKU, que é a nossa coluna de código do produto, e eu tenho uma tabela aqui auxiliar de medidas, beleza? Aí é bem básico de Power BI, tá bom? Vamos lá. Aqui eu tenho duas medidas, que é uma de faturamento já criada, que é a nossa padrão de faturamento aí, preço unitário vezes a quantidade, né? Usando a interante de Samex. E também a função ranking. A função ranking aqui eu utilizei com base na coluna de contexto, que é a coluna código do produto aqui, beleza? Na tabelinha. Classificado pela nossa medida de faturamento, claro. Tá bom? Então vamos lá. Então já feito aí o faturamento e o ranking, já é padrão. A gente vai criar agora uma medida que vai fazer a verificação dos últimos e dos primeiros. Antes disso, eu vou aqui em modelagem e vou utilizar um parâmetro aqui através de intervalo numérico para gerar esse nosso slice flutuante. Então eu vou dizer que eu quero a partir do primeiro ao 15º, né, a 15 posições. O nome do parâmetro você pode dar o nome que você quiser e eu vou dar um criar aqui. No momento em que eu vim aqui em modelagem, criei esse intervalo de números, já criou-se esse slice, vindo direto aqui de uma tabela criada, né, gerada pelo próprio Power BI, aqui com a parte de campos e uma medida para a gente utilizar usando o Selected Value, beleza? Então vamos lá. Então vou deixar setado aqui e vou criar uma medida que a gente vai chamar ela de qualquer nome que você queira, né? Que seja intuitivo, mas eu vou deixar como filtro de primeiros e últimos. Aqui vai requer um pouco mais de conhecimento em DAX, mas até quem sabe o básico vai poder entender aqui, beleza? Então vamos lá. Eu vou criar uma variável que vai armazenar o valor de parâmetro. Então eu vou chamar essa variável de range, tá? E vou chamar o parâmetro aqui, valor de parâmetro. Eu vou digitar parâmetro e o campo, né, a medida valor de parâmetro com o nome da tabela para deixar explícito de onde vem, tá, pessoal? Não precisa, eu poderia ter digitado direto o valor de parâmetro. Antes de digitar a próxima variável, eu vou trazer um return aqui e deixar o numeral 1, só para não dar erro nessa medida. Então, vou explicar aqui como é que vai funcionar, tá? Eu vou vir aqui em visualização de consulta de DAX e vou explicar o que eu vou fazer. Para a gente criar essa parte que a gente quer, a gente precisa armazenar virtualmente as tabelas que vão carregar os primeiros e os últimos em relação à posição que eu quero. Então, uma das funções que a gente consegue armazenar a tabela, né, retornar a tabela, vai ser a top n. Top n. Na top n eu digo o número n de valores que eu quero trazer, então eu vou trazer os 4 valores de posição e vou dizer que a tabela vai ser uma tabela, né, que eu vou criar aqui na filter de todos o SKU dos produtos, onde não existam valores em branco para faturamento. Então aqui eu estou filtrando a tabela de produtos onde não tem faturamentos, né? Tirando aquilo que não tem faturamento. Vai ser classificado pela nossa medida de faturamento e vai ser em ordem descendente, por exemplo, descendente, a primeira, tá? Isso aqui vai mostrar os nossos 4 primeiros produtos. Se eu der um executar aqui, ó, deixa eu trazer para cá, deixa eu ver por que ele não está retornando, tá? Deixa eu trazer aqui de novo. De vez em quando dá esses bugzinhos aqui, deixa eu ver se está tudo certinho. Descendente, faturamento, é isso mesmo, correto, beleza. Às vezes dá um bug aqui no analista aqui. Então vamos lá. Top N, ele trouxe os 4 primeiros produtos. Vamos verificar se isso aqui são os 4 primeiros mesmo. Vamos ver. Se eu vim aqui, já está classificado, ó. Eu tenho o SKU, é o H18, 198, 235 e o 20, né? Então vamos ver. H18, 198, 235 e o 20. Ele está ordenado aqui de forma inversa, mas esses são os valores que estão retornados lá. Não é isso? Se eu colocar aqui um descendente, um ascendente, ou seja, do menor para o maior em relação ao faturamento, então eu vou olhar aqui em relação ao faturamento do menor para o maior, vai ser esse daqui, ó, total, esses números aqui, ó. 177, 178, 173 e 272.
Deixa eu colocar um range menor aqui, vou colocar os dois últimos, só para a gente visualizar. Vou executar. Ó, 177 e 178. Quando eu olho aqui, realmente 177 e 178. Beleza? Então, eu vou trazer esse top N para cá e vou setar isso dentro de uma variável. Dentro de uma variável, sim, eu posso criar essa tabelinha, né? Então, eu vou criar aqui uma var e vou chamar de últimos. Últimos. E vai ser esse top N aqui de 2, só que em vez do lugar do 2, eu vou jogar o range para que esse N posições seja flutuante conforme eu selecionar aí o slicer. Beleza? Então, fiz o último. Se eu fizer aqui um if, só para a gente validar esse resultado, if selected value, ou seja, o valor da linha selecionada, a SKU, que é a linha de produto, né, do código do produto, for igual a esse último, essa lista de últimos, me retorna o numeral 1. Agora perceba, eu não posso comparar um selected value com uma tabela. Eu posso comparar o selected value que se contém em uma tabela. Como? Fazer isso aqui, ó. In está contido, né? Ou seja, pertence à tabela último, tá? Essa comparação lógica aí, eu estou fazendo um true e false interno em relação à tabela último. Lembra que a top N nos gera uma tabela? Nesse caso, o parâmetro está setado 2. Passou de um valor, o selected value ele não vai conseguir validar. Então, somente eu pertencendo a essa tabela. Então, in, ou seja, os SKUs, os códigos que pertencem a essa tabela última, que são esses dois últimos que a gente viu lá. Beleza? Então, eu vou dizer aqui, se pertencer a essa tabela última, ou seja, verdadeiro, traga 1, se não traga branco. Aqui é só para validar, pessoal. Então, vou arrastar esse filtro para cá. Olha só o que vai acontecer. Ele trouxe aqui, ó, os dois últimos. No momento, ó, deixa eu diminuir aqui. No momento em que eu setar o parâmetro para 3, ele vai retornar os três últimos. E assim vai. Então, a gente já validou o primeiro. Então, vamos validar agora os últimos, né? Vamos criar mais uma variável para retornar os primeiros, ó. Primeiro. Cadê? Primeiro. Ok. E aí, em vez de ascendente, eu vou deixar descendente, ou seja, o top N do maior para o menor, então, últimas posições. Vou colocar os três, ó, está os três últimos aqui marcados com o numeral 1. Se eu jogar lá em cima, opa, porque aqui eu tenho que fazer na variável, né? Então, if, e ao invés de usar o if, eu vou usar o switch aqui para validar as duas posições de primeiro e último, né? Vou jogar o switch true. Esse if morre aqui, né? Vou dar o zoom aqui para vocês. Vai ficar muito grande aqui, ó. Esse if morre aqui. Então, switch true, selected value contém no último, traga 1. Se o selected value do SKU tiver contido no primeiro, que é a lista de primeiro, retorne 1 também. Caso não, retorne 0. Vou fechar aqui, dar um retorno e olha só como é que vai aparecer aqui pra gente. Trazer para cá. Ó, os três primeiros foram aparecer no numeral 1 e os três últimos apareceram no numeral 1. Se eu marcar o numeral 2, né, do slicer, assim vai. Então, já está funcionando, né? Já está funcionando a nossa medida bonitinho, beleza? Então, se eu agora quiser mostrar somente essas que estão com o numeral 1 ou não, eu vou usar essa medida de filtro aqui nesse visual, clique no visual, arrasto a medida de filtro aqui para o lado. E eu vou dizer que, como filtragem aqui, né? Eu quero que tudo que seja igual a 1. Olha só. Vou dar um aplicar e pronto. Ó. Agora está mostrando as três primeiras posições e as últimas três posições. Então já está automático. Beleza? Agora o que falta é a gente criar algo que mostre, né, a posição 1, 2 e 3, né? Com aquele a gente chama de reticência vertical, né? Com aqueles três pontinhos. Inclusive, para conseguir esse reticência vertical, você precisa copiar na internet, tá? Eu não sei, eu não descobri aqui um atalho com códigos alt para escrever ela direto no computador, só copiando, tá? Mas a gente consegue aí copiando ou colocar outro ícone, né? Então, beleza, a gente já fez isso, né? Só que para melhorar e conseguir criar esse range de colocar essa reticência vertical, a gente vai precisar criar uma terceira variável
dentro da nossa variável de filtro, que é o seguinte: quando ele for, eu vou jogar aqui, ó. Quando ele for igual pertencente ao último, traz 1. Quando ele for pertencente ao primeiro, traz 1. E quando ele for, aí eu vou digitar aqui, quando o ranqueamento, vou chamar aqui a função rank, a medida rank. Quando o ranking pertencer ao seguinte range, na seguinte tabela, ó. Range, que é o que eu estou fazendo, mais 1. E range, mais 2. Já vamos entender o que é isso aqui, tá? Estou criando uma tabelinha. Retorne 1 para mim também. Não 0. Dá um OK aqui, ó. Olha só o que vai criar. Vê o que aconteceu aqui para mim, tá? Ele trouxe aqui para mim agora, ó. É isso aqui que a gente vai modificar. Ele trouxe os 3 primeiros, a posição do ranking. Ele trouxe os 3 primeiros. Ele trouxe os 3 últimos. Mas com aquela terceira condição, ele trouxe para mim o range. O range é o quê? Né? O 3, então 3 mais 1 e o 3 mais 2. No caso, trouxe essas posições 4 e 5. Tá? Isso é a lógica para poder utilizar essas linhas como aquela reticência vertical, os 3 pontinhos ou o que você quiser utilizar. Beleza? Feito isso, agora a gente vai fazer a nossa descrição desse range, tá? Nossa descrição desse range. A gente vai criar aqui uma medida, vocês já vão entender aqui, ó, nova medida. E a gente vai chamar do que quiser, eu vou chamar de descrição, produto. O que eu quero nessa descrição produto? Vou criar uma variável de range mais uma vez, var range, para armazenar, que vai ser o valor do parâmetro, tá? Vou dizer que ele vai retornar o seguinte: se o ranking, de novo, aquela mesma história do ranqueamento, se o ranking tiver presente, pertencer ao ranking, no caso ao range, né? Ao range mais 1, ou seja, qual que é o range? O range não é 3, então o ranking 4 e também o range, no caso o ranking 5, tá? Vou fechar. Se der OK, eu quero que ele retorne, eu vou trazer aqui qualquer símbolo, vou trazer uma exclamação, só para a gente ver, beleza? Se não, se ele não pertencer a esses dois números, eu vou dar um selected value do produto. Agora sim, a descrição do produto. Vou fechar. Olha o que vai acontecer. Vê como é simples. Vou trazer essa descrição para cá e olha o que acontece. Ó. O que ele fez aqui para mim? Ó. Vamos lá. Perceba. Quando eu coloquei aqui no filtro que ele deve incluir na lista virtual as posições de ranqueamento 4 e 5, é apenas para utilizar isso aqui. Ó. Ou seja, essas posições 4 e 5, elas vão me retornar esse critério. E aí você precisa copiar isso aqui de alguma internet, ó, que a gente chama de reticência vertical. Pesquisa na internet, reticência vertical, e vai aparecer esse ícone aqui para você. Aí é só você copiar e colar aqui entre aspas, beleza? Se eu der um Enter aqui, ó, olha só. Pronto. Agora, pessoal, a gente já criou aí a nossa descrição de produto. Essa medida de filtro eu posso removê-la daqui, beleza? Agora, o SKU e o faturamento, você pode deixar como você quiser. E o ranking também, você pode deixar como você quiser, né? A gente vai criar aqui apenas uma condicional, utilizando a mesma lógica do filtro. A mesma lógica do filtro, você vai criar mais uma medida, copiar uma medida. E vou criar uma condicional, nova medida. Tá? Simplesmente para dar essa nova medida, simplesmente para dar cor, deixar essa cor branca aqui, ó. Copiei a medida, vou chamar de cor nulos, se você quiser. E onde tiver o ranking, opa, copiei a medida errada, então deixa eu tirar essa daqui. Tirar o ranking. Onde tiver o ranking, ou seja, o return do if, onde tiver o ranking, escrever de novo, ranqueamento.
Onde tiver o rank pertencente ao range mais 1 e o range mais 2, né? Então, range mais 1, vírgula range mais 2. Eu vou ter que cor? Eu vou escrever aqui em inglês, né? Para o Power BI entender. White, se não black. Entre aspas, black. Ok? Vou fechar o if aqui. Essa condição. Então, volto a dizer. Isso aqui, pessoal, permite o Power BI encontrar essas posições intermediárias que a gente criou aqui lá na descrição de filtro, tá? Lá na medida de filtro. Agora eu vou utilizar essa cor nulos aqui no visual, no pincel, elementos de célula, escolher o SKU, cor da fonte, vou escolher em vez de regra valor do campo, vou escolher aqui a cor de nulos, dá um OK. Olha só, já deixou em branco. A mesma coisa eu vou atribuir ao faturamento, cor da fonte, ó, valor de campo, cor de nulos, tá? E a mesma coisa para o rank, né? Só para a gente finalizar aqui, cor da fonte, cor de nulos aqui, dá um OK. E agora, para melhorar ainda mais, a gente pode fazer aqui na parte de pré-definição de estilo, eu deixar ele como nenhum. Então, automaticamente, ó, agora eu tenho essas posições aqui para mim, ó. Tá vendo? Ó? As 4 últimas e as 4 primeiras. Agora é só modificação, né? Só tirar a questão de contexto de totais, tá? Vou tirar aqui os totais, não mostrar os totais, beleza? E aí, se você quiser, né? Mostrar mais coisas, deixar mais coisas. Aqui eu vou deixar o faturamento como reais, vai ficar em dólar por enquanto. Beleza? Modificação da moeda. Então, se quiser mostrar outros campos com esses 3 pontinhos, ou você quer mostrar o faturamento com esses 3 pontinhos, você vai precisar criar essa descrição para faturamento também. Vamos fazer aqui só para a gente ver, ó. Vou criar essa medida, nova medida, e vou utilizar para descrição faturamento. Bem simples. E aqui no lugar de Selected Value, eu vou usar a própria medida faturamento. E aí eu tenho que dar um format, né? Dar um format aqui para não perder a configuração. Eu tenho R cifrão, hashtag, vírgula, hashtag, eu acho que é isso. Eu me lembro isso. Vamos lá. A formatação, eu acredito que é essa, tá? O código de formatação. Acho que eu acertei. Ó, e aí agora aqui a gente tem a faturamento. E aí eu posso usar esse faturamento no lugar dessa, né? Então posso remover esse faturamento daqui e deixar esse faturamento aqui. E a cor, você pode criar outra cor ainda para essa descrição faturamento, né? Você pode criar uma cor específica agora para deixar verde e outro vermelho, né? Então vou criar mais uma medida, nova medida. Vou criar uma nova medida que vai usar esse range mais um aqui, ó. Se tiver igual a... E aí, para criar a cor, você vai ter que usar aquela medida de filtro. Deixa eu dar um ESC aqui. Vamos ter que usar a medida de filtro aqui, ó. Aqui é na real, sem corte, hein, pessoal? Vou utilizar essa medida aqui, ó. Ctrl C. E vou criar a cor, a condicional em relação aos primeiros e últimos. Então, vou criar aqui, vou colar. Vou criar a cor condicional. Condicional. Primeiros, últimos. Então, no lugar de 1, eu vou retornar aqui, ó, uma cor para blue, por exemplo. Blue. E aqui, red. Red. Se tiver contido aqui nesse range, né, entre a posição 4 e 5, eu vou deixar uma cor de black. Beleza? Vamos ver aqui. Fechou. Essa daqui é a cor, ó. Você pode pegar o parâmetro da cor, né? Vim aqui na descrição, clicou no visual, vim em elemento de célula,
escolhe aqui a descrição faturamento, seleciona a cor da fonte e chama a nossa cor, como foi cliente, condicional, né? Chama de condicional primeiros e últimos. Ó, deixa eu ver se ele está setado como texto também, tá? Não categorizado. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Pra gente visualizar se está tudo certo. Espera aí. Acho que eu escrevi algum ponto errado. Eu vou colar aqui o range. Deixa eu colar aqui o range. Por esse. Ah, tá. Faltou isso aqui, ó. Se não é black. Ou é verde, né? Ou é verde, ou é vermelho, ou é black, né? Então, tirar esse black daqui. Agora acho que eu consigo utilizar. Vamos lá. Sem cortes aqui, tá, pessoal? Então vamos lá. Vou selecionar elemento de célula, da faturamento, cor da fonte, valor de campo. Vou chamar condicional, primeiros e últimos, dá um OK. E aqui ele trouxe tudo vermelho. Deixa eu ver uma coisa. Claro que a condicional ela tá vermelho e vermelho, né? Últimos, primeiros. Deixa eu ver se está correto. O primeiro é descendente, os últimos é ascendente. Então o último é vermelho e o primeiro é blue. Beleza. Dá um OK e foi. Olha aí. E aí a gente consegue criar agora o parâmetro com base nos três últimos e nos três primeiros, tá? Aula raiz aqui para vocês, explicando passo a passo de como criar. E para criar o ícone é só colocar condicional e assim vai, beleza? E demais é isso. Espero que você tenha gostado da aula. Quem gostou, comenta aí, tira dúvidas. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou tirar também. E curte, dá aquele like, se inscreve no meu canal para dar aquela força. Valeu, um abraço, até a próxima.